Bem-vindos à nossa última aula do capítulo 18, a ação na passagem do tempo, item 9, moeda e capital, poupança e investimento. Moeda e capital, poupança e investimento. E aí, pessoal, vamos dar uma entendida nisso tudo, né? Esses conceitos são importantes porque, com os conceitos corretamente entendidos, a gente consegue fazer as abstrações de forma inequívocas. O capital é cifrado em termos de moeda e na contabilidade é representado por uma determinada soma monetária. Vocês sabem que a gente parando para pensar, quando a gente fala o capital social da empresa, né, o capital demonstrado à sociedade da empresa, a gente já percebe que lá nos primórdios das coisas, as coisas eram tratadas como deveriam, né? Bom, mas o capital também pode consistir em dinheiro em caixa, correto? Contabilidade. Então, o capital é cifrado em termos de moeda. Está lá, maquinário adquirido, 5 milhões de reais. Aí, no ano seguinte, tem lá uma depreciação, papapá, entra aqui, 20% de depreciação. Maquinário, tananã, 800 mil reais. Essa diferença saiu de algum lugar, porque nas partidas dobradas tem que acontecer assim. Mas o capital também pode consistir em dinheiro em caixa. O dinheiro está lá no caixa da empresa. Como os bens de capital são intercambiados e como tais trocas são feitas nas mesmas condições que todas as demais, não há como deixar de utilizar a troca indireta e, consequentemente, a moeda. Na economia de mercado, nenhum participante pode privar-se da vantagem que significa manter um encaixe. Eu já expliquei em aulas passadas. Falei disso. Não tem como, para uma construtora que gasta 2 milhões por mês, colocar numa aplicação por 5 dias e vai poder ter que fazer um pagamento antecipado de alguma coisa, porque o momento é oportuno, já que daqui um mês vai subir o preço do cobre. Você já sabe disso. Horas. Então, na economia de mercado, nenhum participante pode privar-se da vantagem que significa manter o encaixe, não só como consumidores, mas também como capitalistas e empresários. Os indivíduos têm necessidade de manter reservas ou saldos monetários. Aqueles que consideram este fato como algo estranho e contraditório, tipo deixar o dinheiro parado no caixa, estão desorientados por uma noção falsa de cálculo monetário e de contabilidade de capital. Tentam atribuir para a contabilidade de capital metas que não podem ser atingidas. A contabilidade de capital é uma ferramenta mental de cálculo e computação utilizável pelos indivíduos e grupos de indivíduos que atuam na economia de mercado. O capital só pode ser expresso em cifras, onde for possível efetuar o cálculo econômico. O único serviço que a contabilidade de capital pode prestar é o de informar aos indivíduos que atuam na economia de mercado se o equivalente monetário dos fundos destinados para a atividade produtiva sofreu alguma mudança e em que medida. Repito, é forte. O capital só pode ser expresso em cifras, onde for possível efetuar o cálculo econômico. O único serviço que a contabilidade de capital pode prestar e é o único serviço que a contabilidade de capital pode prestar, pode fornecer, o único serviço que ela pode fornecer é o de informar os indivíduos que atuam na economia de mercado, todos nós,
Se o equivalente monetário dos fundos destinados para a atividade produtiva sofreu alguma mudança e em que medida. Eu também, toda vez que eu faço o meu balanço anual do imposto de renda, eu sei se eu fiquei consumir parte do meu capital contábil ou se eu o meu patrimônio, eu estou chamando assim, ou seja, os meus bens de capital todos acumulados, se eles cresceram ou diminuíram. A contabilidade de capital não tem qualquer outra utilidade. Se alguém tentasse determinar a magnitude denominada de capital nacional, volkswirtschaftlich, ou de capital social, como algo distinto, tanto do capital de vários indivíduos, como do conceito sem sentido de uma soma do capital de todos os indivíduos. Quando ele fala capital social, não é o capital social do Rodrigo, da empresa, né? Ele está falando do capital social da sociedade, tá? Nesse caso aqui desse conceito. Se veria as voltas como um problema espúrio. Qual seria o papel da moeda neste conceito de capital social? Vamos entender o que ele está querendo dizer aqui? Descobriria que existe uma enorme diferença entre capital, quando considerado do ponto de vista do indivíduo, e quando considerado do ponto de vista da sociedade. Por que vocês acham que esse povo da televisão e do governo falam hoje de índice de desenvolvimento humano? Por que vocês acham? Imagina um país que conseguisse ficar próximo da autarquia, não fizesse nenhuma operação externa, só interna, com sua própria moeda e que não tem correlação alguma com o mundo exterior. Não compra nada e não vende nada. Fechado, de verdade. E as coisas caminham dentro de um livre mercado. No entanto, esse livre mercado só tem um defeito. Ele é fechado e não se comunica. Ele é uma construção imaginária para que vocês entendam. Horas, essa moeda e essa moeda nunca terão paridade ou algo que as correlacione, porque uma abertura contrapõe todo o resto. Há uma revolução na estrutura de preços. Então, elas não se conversam. Se elas não se conversam, não teria como nós falarmos assim: esse país é mais rico do que esse. Nem faria sentido tal afirmação ou tal discussão. E aí os governos tentam medir as coisas baseado em coisas subjetivas. Por exemplo, vamos dar uma nota de 0 a 10 para um índice de homicídios para cada tantos mil habitantes, para cada 100 mil habitantes. Se o índice ficar em tanto, ele tem a nota 1, a nota 2, a nota 3, a nota 4. Vamos pegar que a... E este é o ponto que eles fazem essas abstrações. Obviamente que hoje em dia não é desse jeito, porque o mundo é... E então integra-se também com o PIB do país, ou a riqueza total do país, que não faz sentido algum. Se todo mundo aumentar a base monetária, a riqueza do mundo terá aumentado em 10 vezes, se todo mundo aumentar em 10 vezes. E todos vão ter aumentado e não vai ter uma correlação monetária diferente da outra. Mas, na verdade, você não aumentou de fato a riqueza em 10 vezes. Ora, isso é absurdo. É obviamente um contrassenso deixar de se referir à moeda ao calcular uma grandeza que não pode ser medida, a não ser em termos de moeda. Ora, então vamos lá. Descobriria que existe uma enorme diferença de capital quando considerado do ponto de vista do indivíduo e quando considerado do ponto de vista da sociedade. Isso é absurdo. É obviamente um contrassenso deixar de se referir à moeda ao calcular uma grandeza que não pode ser medida a não ser em termos de moeda. Como se vai medir um capital social? Só posso medir um capital se for em termos de moeda, mas
Não podemos medir o capital social do IDH. Não há como medir o IDH de forma capitalista. E, portanto, é subjetivo. Não tem sentido recorrer ao cálculo monetário para avaliar uma grandeza que não possui qualquer sentido num sistema econômico no qual não pode haver moeda e nem preços em moeda para os fatores de produção. O nosso raciocínio, ao transpor as fronteiras da sociedade de mercado, deve necessariamente renunciar a qualquer referência à moeda e a preços monetários. O conceito de capital social só tem sentido como uma coleção de vários bens. É impossível comparar duas coleções desse tipo, a não ser declarando-se que uma delas é mais capaz de remover o desconforto somente através da praxeologia, não pela cataláxia, pela sociedade do que a outra. Se algum ser mortal poderá algum dia pronunciar um julgamento de tal abrangência, é outra questão. O Mises já está deixando claro. Como é que você pode dizer que hoje morar em El Salvador não tem um capital social maior do que morar na Noruega? Será que existe algum ser humano que poderia falar isso? Talvez para a maioria dos noruegueses seja a Noruega, porque lá se fala norueguês. Isso é um valor absurdo. Para mim, que falo norueguês. Para o El Salvadorenho, talvez não. Seja isso o motivo dos piores sofrimentos, né, que alguém possa receber. Nenhuma expressão monetária é aplicável a essas coleções. Nenhuma expressão monetária. Quanto vale a riqueza da Groenlândia? Agora, é o assunto do momento. Trump vai falar que quer comprar a Groenlândia. Ora, por que não se vende a Groenlândia? O que seria comprar as riquezas de uma nação? Ele pode ir lá e comprar privadamente todas as coisas de todo mundo. Isso é uma outra coisa. Isso é uma questão do indivíduo. Agora, ele pode comprar alguma coisa de alguém que vai pegar o dinheiro e vai receber lá nos Estados Unidos, uma casa, uma mansão, e para essa pessoa seja vantajoso. Agora, comprar em dólar e deixar o cara morando lá, ah, sem que ele possa fazer a migração para onde ele quiser, talvez não seja vantagem. É esse o ponto. Não dá para se converter em moeda uma tal coisa como quanto custa um país. Os termos monetários são desprovidos de qualquer sentido para lidar com problemas relativos ao capital num sistema social em que não haja mercado para os fatores de produção. Compreende? Esse é o ponto-chave. Para que a gente fica assim? Ah, quanto está o PIB do Brasil? Sei lá. Vamos dizer que um PIB anual do Brasil é 3 trilhões e 100 agora, né? Bom, se PIB for de 3 trilhões é o quê? É a riqueza gerada, tá? E ficou para quem essa riqueza? Então, ano que vem a gente soma essa riqueza com alguma riqueza? Ah, todo ano a gente zera e recalcula. Qual que é o sentido? Dar uma régua para a sociedade? Qual é o sentido prático? Se não, vejamos, a Argentina com um PIB negativo, tudo bem que agora no terceiro trimestre, em comparação com o quarto trimestre com o terceiro, já subiu, mas a questão é, subiu. Mas o que é esse subiu? Será que algumas dessas contas que se estão se fazendo é somente estou no caminho certo ou estou no caminho errado, no sentido dos negócios estão mais livres, as pessoas estão fazendo negócio aqui dentro e se enriquecendo, porque o capitalismo enriquece a todos? O que é essa riqueza do país? O que é esse PIB? Explica.
Fica aí como uma tarefa adicional. O que é a riqueza? Essa riqueza gerada de 3,1 trilhões. Foi cobrado de impostos 2 trilhões e tananã? Não sei. Então, o que que é isso? Isso significa dizer que, ah, perdão, vamos dizer que o PIB hoje seja 9 trilhões de reais, né? Por conta da inflação que teve. Eu estou falando aqui talvez uma coisa que possa estar de fato errado. Vamos supor que sejam 10 trilhões de reais. Essa riqueza gerada, 2,1 trilhões foi a arrecadação do governo. E aí? Tá bom. Então, 8 trilhões foi gerado de riqueza. E o que é isso? Ano que vem a gente já sai com 8 trilhões de cara? Não, não, não. A gente vai começar a marcar de novo. Marcador, offset. Então, o que que é isso? Esse é o ponto-chave. Não é isso que muda as coisas. E não é isso que faz nenhum sentido. Isso é um desfocar das coisas. Nos últimos anos, os economistas dedicaram uma atenção especial ao papel desempenhado pelos encaixes em relação à poupança e à acumulação de capital. Chegaram a muitas conclusões equivocadas. Quando um indivíduo emprega certa quantidade de moeda, não para o consumo, mas para a compra de fatores de produção, a poupança é diretamente transformada em acumulação de capital. Quando um indivíduo emprega certa quantidade de moeda, não para o consumo, entendeu lá o demonstrativo de resultado do exercício. Tivemos 1 milhão de lucro líquido. Tudo rodando, 1 milhão de lucro líquido. Foi guardado até a parte para comprar, repor a máquina, tá tudo certinho. Tá o mundo perfeito da empresa. Se você pegar esse 1 milhão e ao invés de você consumir como dono esse 1 milhão e falar assim, eu vou ampliar o negócio, eu quero aumentar a produção, vou fazer uma instalação que depois eu vou no ano seguinte usar para comprar uma máquina e assim sucessivamente. Então você está fazendo o quê? Você está transformando isso em acumulação de capital. Se esse indivíduo empregar sua poupança para aumentar seu encaixe, por achar que essa é a melhor maneira de usá-la, provocará uma tendência de queda nos preços das mercadorias e um aumento no poder aquisitivo da unidade monetária. Olha a importância. Eu vou guardar esse dinheiro no meu cofre. 1 milhão. 1 milhão não vai mais entrar no mercado comprando coisas, demandando coisas. Esse 1 milhão ficou guardado. Então, as coisas que seriam vendidas por esse 1 milhão não vão ser mais, vão ter que ser vendidas a um preço mais baixo para outro alguém, já que eu não sou mais um comprador dentro dos 10 compradores que teriam, só vão ter 9 agora, os 10 produtos. Então, o preço vai cair. Encaixe das pessoas significa queda nos preços das mercadorias e um aumento no poder aquisitivo da unidade monetária. Se supusermos que a quantidade de moeda no sistema de mercado não se alterou, o governo não está aumentando a base monetária, né? Essa conduta do poupador não afetará diretamente a acumulação de capital e o seu emprego para uma expansão da produção. Se supusermos que a quantidade de moeda no sistema de mercado não se alterou, o governo não mexeu nessa pataquada, essa conduta do poupador não afetará diretamente a acumulação de capital e o seu emprego para uma expansão da produção. Então, ele não está estimulando ninguém a aumentar a produção. Os preços estão caindo.
Ou seja, a oferta está maior que a demanda. O efeito característico da poupança de nosso poupador, isto é, o excedente de bens produzidos sobre bens consumidos, então, poupança, a gente já definiu isso lá atrás, efeito característico da poupança de nosso poupador, poupança é o quê? O excedente de bens produzidos sobre bens consumidos. Não desaparece em virtude do seu entesouramento. O efeito característico da poupança, excedente de bens produzidos sobre bens consumidos. O cara produziu mais bens. Estava à venda, teve lucro, não saiu às compras, resolveu poupar, um tesouro. Então o preço das coisas caiu, o dinheiro dele vale mais. Os preços dos bens de capital não sobem tanto quanto subiriam se não tivesse havido um entesouramento. Ou seja, mesmo que ele comprasse para investir e tudo mais, se ele não entesourasse, os preços subiriam ou não cairiam. Mas o fato de que mais bens de capital estejam disponíveis não é afetado por haver certo número de pessoas que preferem aumentar os seus encaixes. Os bens de capital estão lá. Então, não está sendo afetado a quantidade, né, disponível dos bens de capital não está sendo afetado porque as pessoas resolveram aumentar seus encaixes. Concordam? Se ninguém empregar os bens cujo não consumo foi provocado pela poupança adicional, preste atenção, porque alguém está pensando, ah, mas se ele pegasse e investisse, ó, se ninguém empregar os bens cujo não consumo, lembra que você poupou, não consumiu, sobrou, cujo não consumo foi provocado pela poupança adicional para aumentar as suas despesas de consumo, eles permanecem como um incremento dos bens de capital disponíveis, quaisquer que sejam os seus preços. Se ninguém comprou aquela quantidade de bens de capital, porque todo mundo resolveu poupar, entesourar, certo? Se ninguém empregar os bens para aumentar as suas despesas de consumo, se ninguém empregar os bens para aumentar as despesas de consumo, sobrou camiseta na loja. Se o dono não pegar para vestir e gastar esse capital dele, esse bem de capital como seu consumo, ou gastar o estoque, se ele não fizer isso, eles permanecem como um incremento dos bens de capital disponíveis, quaisquer que sejam seus preços. O bem continua lá. Se caiu de preço ou não é outra história. O bem de capital está lá. Os dois processos, aumento dos encaixes de algumas pessoas e ampliações de acumulação de capital, ocorrem ao mesmo tempo. Os dois processos, aumento dos encaixes de algumas pessoas e ampliações da acumulação de capital, ocorrem ao mesmo tempo. Por quê? Porque essa economia não está estacionária, como nós aprendemos, e ela está em desenvolvimento. E esse cara, então, ele não consumiu esses bens de capital como consumo, então eles continuam lá, não importa o preço, eles continuam lá. E houve um encaixe. O que ele está dizendo é que aumentou o encaixe e ampliou a acumulação de capital. Senão ele tinha gasto, comprado, e não tinha mais, os bens de capital estavam igualados. Aumentou e aumentou. Uma queda nos preços das mercadorias, tudo mais se mantendo igual, uma queda nos preços das mercadorias, tudo mais se mantendo igual, causa uma queda
no equivalente monetário do capital dos vários indivíduos. Uma queda nos preços das mercadorias. Vejam bem, atenção, tudo mais se mantendo igual, causa uma queda no equivalente monetário do capital dos vários indivíduos, inclusive do que poupou. Porque lá na fábrica dele, no estoque dele, como tem menos gente vendendo do outro lado, vai ter menos gente com dinheiro para comprar o próprio negócio dele. Então, vai cair o preço do seu produtinho que ele tem à venda, e no ano seguinte, o carinha lá que faz a contabilidade, coloca o preço, vai dizer: olha, antigamente nós mantínhamos em estoque 1 milhão, agora está com 800 mil. Né? Por quê? Porque o valor das coisas estocadas estão mais baixo. Mas isso não equivale a uma redução na quantidade de bens de capital. Os bens de capital continuam e não requer um ajustamento das atividades produtoras a um suposto empobrecimento. Continua tudo ceteris paribus a mesma coisa, só que todo mundo está pagando mais barato porque alguém resolveu poupar, aumentar os seus encaixes. O que mudou foram apenas os valores monetários usados no cálculo econômico. Cara, isso aqui é mais do que ouro. Isso aqui é mais do que ouro. Se a sociedade entendesse isso, não haveria justificativa para o governo fazer as trapalhadas dele, todo mundo já estava 10 vezes mais rico de verdade. Pedreiro chegando de Jaguar para trabalhar, vai ter. Suponhamos agora que, graças a um aumento na quantidade de moeda escritural, ou de moeda fiat, ou uma expansão de crédito, seja criada a moeda fiduciária, necessária a uma expansão dos encaixes individuais. Olha a análise que nós vamos fazer agora. Suponhamos agora que, graças a um aumento na quantidade de moeda escritural, ou de moeda fiat, ou uma expansão de crédito, seja criada moeda fiduciária, moeda que não tem lastro em nada. O que se chama isso de uma necessidade a uma expansão dos encaixes individuais. Suponhamos que o governo viu que muita gente está entesourando, guardando, não vai faltar moeda, as coisas estão. Eu vou aumentar essa moeda que foi entesourada. Olha o que acontece. Nesse caso, três processos seguem seu curso independentemente. Uma tendência de queda dos preços das mercadorias, provocada pelo aumento na quantidade de bens de capital disponível e a consequente expansão das atividades produtoras. Então, você agora vai guardar dinheiro que não existia. Uma tendência de queda dos preços provocada por um aumento na demanda de moeda para encaixe. E, finalmente, uma tendência de alta dos preços provocadas por um aumento na quantidade de moeda, lato sensu, né, sentido amplo. Então, vamos lá. Três processos seguem seu curso independentemente. Uma tendência de queda dos preços das mercadorias, provocadas pelo aumento na quantidade de bens de capital disponível e a consequente expansão das atividades produtoras. Então, o cara pegou para investir nas coisas e não aumentou o consumo das coisas lá fora. Ok. Uma tendência de queda de preços provocada por um aumento na demanda de moeda para encaixe. Então,
E, finalmente, uma tendência de alta de preços provocada por um aumento na quantidade de moeda. Os três processos são, até certo ponto, síncronos. Cada um deles provoca os seus efeitos específicos, que, segundo as circunstâncias, podem ser agravados ou atenuados pelos efeitos decorrentes dos outros dois, que é o que trouxe a gente de 71 até aqui, sem a coisa degringolar. A não ser que você fale que uma perda de 90% do valor da moeda desde quando ela foi criada não é o caos, né? Você já se sentiu roubado, mas tá tudo bem, né? É aquela história, né? Pode estuprar, você não pode matar, como o Maluf falava, né? Ele falava, quer estuprar, estupra, mas não mata. Se para você isso tá bom, ok, né? O que acontece? Essas três coisas podem acontecer, acontecem, uma em mais, uma em menos, e como isso acontece e como uma influencia a outra. Mas a coisa mais importante é que os bens de capital resultantes de uma poupança adicional não são destruídos por essas variações monetárias coetâneas, variações na demanda e oferta da moeda lato sensu. Ou seja, os bens de capital resultantes de uma poupança adicional não são destruídos por essas variações monetárias coetâneas. Os bens de capital não são destruídos, são as variações na demanda e oferta de moeda. Toda vez que um indivíduo preferir poupar em vez de gastar, o processo de poupança se concilia perfeitamente com o processo de acumulação de capital e investimento. Toda vez que alguém deixa de gastar a renda e poupa, cria-se um processo de acumulação de capital e de investimento. Não importa se o poupador aumenta ou não os seus encaixes. O ato de poupar tem sempre como contrapartida uma quantidade de bens produzidos e não consumidos. Esse é o ato de poupar. Excedente na produção, uma diminuição nas compras. De bens disponíveis para futuras atividades produtivas. A poupança de qualquer indivíduo está sempre materializada em bens de capital. Ele não está olhando nem para a questão monetária. Ele está olhando o seguinte: quando você produz mais, coloca 10 na sociedade e consome 8, há um aumento. Quando você poupa, que é poupar é mais estar acima do menos, essa delta está na sociedade. A poupança de qualquer indivíduo está sempre materializada em bens de capital. A ideia de que a moeda entesourada é uma parte estéril da riqueza total e que seu aumento causa uma diminuição da parte da riqueza consagrada para a produção só é correta na medida em que o aumento do poder aquisitivo da unidade monetária dá lugar a que novos fatores de produção sejam empregados na produção de ouro e na transferência de ouro de sua utilização industrial para sua utilização como moeda. Vamos captar a mensagem? Suponhamos que não existisse inflação, aumento de base monetária no mundo. Estivéssemos ainda, então, vinculados ao padrão ouro. A ideia de que a moeda é entesourada, então, portanto, um aumento do guardar moeda, ouro, ou seu equivalente, desde que não esteja sendo aumentado, sua quantidade do nada, né, sem estar vinculado a alguma coisa. É uma parte estéril da riqueza total. Essa ideia é esdrúxula. E que seu aumento, né, o aumento da moeda entesourada, causa uma diminuição da parte da riqueza,
que deveria ser utilizada para a produção só fica correta na medida em que o aumento do poder aquisitivo da unidade monetária dá lugar a que novos fatores de produção sejam empregados não para produzir arroz e feijão, mas para produzir ouro, já que a moeda está se valorizando. Então, eu não vou investir eu vou investir no ouro e tirar ouro das minas, porque ele vale mais do que a produção. Só que o que acontece toda vez que isso acontece? Um reequilíbrio, não é isso? Vai aumentar a base monetária, a quantidade de ouro que está saindo. Vamos lá. Dá lugar a sua utilização industrial para a sua utilização de moeda, como moeda. Mas esse efeito é provocado pelo empenho por maiores encaixes e não pela poupança. A poupança na economia de mercado só é possível através da abstenção do consumo de uma parte da renda. Você tem que produzir mais. Então, a única coisa que dá ensejo a você produzir mais ouro é os encaixes e não a poupança. O fato de um poupador utilizar sua poupança para entesouramento afeta a determinação do poder aquisitivo da moeda e pode, assim, reduzir o valor nominal do capital, isto é, o seu equivalente em moeda, jamais poderá tornar estéril qualquer parte do capital acumulado. Esse é o ponto, pura e simplesmente. Com isso, você já começa a criar todo o arcabouço para destruir as falsas crenças que você tem nas questões de relações, ah, riqueza, capital, poupança, encaixe, bens de capital. Tá certo? Perfeito? Joia? Maravilhoso esse último item, hein? Maravilhoso. Vale muito reler, repensar, né? Moeda, capital, poupança, investimento. Ok? Vale muito. E assim nós encerramos o item 9 do capítulo 18, nossa aula, acho que no 7.2, correto? Grande abraço a todos e até o capítulo 19.